Hoje eu vou falar sobre o livro As 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, do Arthur Schopenhauer. A dialética erística é a arte ou técnica da disputa argumentativa no debate. Ela tem o objetivo de vencer uma discussão e não necessariamente de descobrir a verdade de uma questão. Esse vídeo é para você ficar atento. O livro nos ensina a ficar espertos com algumas pessoas que utilizam essas estratégias para vencer o debate mesmo não tendo razão. Entenda que nem sempre quem vence o debate está com a razão. Tem pessoas que utilizam essas estratégias para vencer o oponente. No livro está escrito que em uma discussão o que está em ação não é o desejo pela verdade, mas sim o desejo pelo poder. Eu vou aqui abordar algumas estratégias desse livro. Quando você assistir um debate, preste atenção nessas estratégias. Estratégia 8. Desestabilize o oponente. Muitas pessoas ganham debates porque falam muitas injustiças, desestabilizando o oponente. Isso leva a estados emocionais, dificultando o seu raciocínio. Estratégia 14. Acue os tímidos. Falsa proclamação da vitória. Sabe aquele momento em que a pessoa expõe num debate que já venceu, que é o favorito? Isso não é uma prepotência, ele está usando a estratégia número 14. Estratégia 16, desqualifique o argumento do outro. Outra tática comum é quando a pessoa critica o outro e não a argumentação dele. Essa estratégia é chamada ad hominem, ou seja, a pessoa negligencia a tese, a ideia e ataca o autor. Estratégia 18, mude o curso, interrompa antes da perda certa. As interrupções chatas não acontecem por acaso. Quando a pessoa está sofrendo ameaças argumentativas, ela interrompe o ataque antes que seja tarde demais. Isso ocorre para mudar o curso do debate, porque aquele assunto é delicado para ele. Se ele permanecer, provavelmente vai perder o debate. Então, a pessoa tenta mudar o assunto. Estratégia 27. Deixe o seu oponente desequilibrado. Se o oponente ficar bravo com algum argumento, deve insistir para deixá-lo com raiva. Se ele ficou com raiva, provavelmente foi atingido no ponto fraco. Então, ele vai ficar mais vulnerável. Tem pessoas que utilizam um sorriso cínico e falam de maneira debochada. Isso afeta o interlocutor, que fica desconfortável, e a raiva dificulta a elaboração de bons argumentos. Estratégia 29. Não se importe em fugir do assunto se estiver a ponto de perder. Isso acontece muito nas discussões do dia a dia. Sabe aquele momento que você está debatendo, discutindo com alguém, você sabe que está certo, com a razão, e a pessoa muda de assunto? Estratégia 30. Aposte nas suas credenciais. Há aquelas pessoas que ficam falando dos seus currículos, o apelo à autoridade. As pessoas geralmente acreditam em quem tem mais títulos, e esses debatedores apresentam seus próprios argumentos com base nisso. Estratégia 31. Complique o discurso de seu oponente. Tem aqueles que fingem não entender o que o oponente disse. A incompetência irônica, ou seja, fazem o oponente parecer um idiota. Estratégia 32. Escolhe um sentido ruim na alegação do outro. Rotule um sentido ruim. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa de refrigerantes, no seu discurso promete abrir outra fábrica para gerar mais empregos. O oponente refuta. Você sabe que refrigerante faz muito mal para a saúde e muitas pessoas são prejudicadas constantemente com isso. Você está prometendo abrir outra fábrica e gerar mais empregos, mas a verdade é que você não se preocupa com a saúde da população. Você só se preocupa com o próprio bolso, só quer saber do faturamento, abrindo fábricas e mais fábricas e prejudicando a saúde da população cada vez mais. Aqui o que ele fez? Ele colocou um rótulo na proposta da pessoa como algo prejudicial à saúde. Estratégia 33. Invalide a teoria pela prática. Envolva a negação da teoria na prática. A pessoa fala dos seus projetos. O oponente aceita a ideia, mas rejeita a conclusão. Supondo que a pessoa prometeu aumentar a frota de ônibus
porque os ônibus estavam sempre em manutenção. O oponente refuta. Ele diz: na teoria é fácil, mas na prática não funciona. Do que adianta vários ônibus na cidade se o problema são as estradas? O motivo dos ônibus estarem reduzidos não significa que temos poucos ônibus, significa que temos estradas ruins. Já vimos aqui que tem um projeto que na teoria é lindo, mas na prática não vai funcionar. Precisa resolver o problema. Repito, o problema não é a quantidade de ônibus, e sim as estradas. Precisamos focar nas estradas. Estratégia 36. Confunda e assuste o oponente com palavras complicadas. Sabe aquele momento em que a pessoa começa a falar palavras difíceis? O discurso incompreensível? A pessoa aborda algumas palavras difíceis visando gerar confusão no entendimento do oponente. Estratégia 38. Como último recurso, parta para o ataque pessoal. Algumas pessoas fazem isso quando percebem que o oponente está sendo superior no debate. Então, elas apelam para ofensas pessoais, maldades, afrontas e grosserias. Quando alguém utilizar essa estratégia, o segredo é manter a calma diante das reações violentas. A calma é importante para não ser atingido por gritos e tentativas de humilhações. O que ela está querendo é que você saia do estado racional para o emocional e fique possuído por raiva, ira e medo. Isso é bastante usado no dia a dia. Geralmente, quando estamos em uma discussão com alguém, se isso acontecer, responda com tranquilidade, dizendo que esse assunto não tem nada a ver com o que vocês estavam discutindo e tente manter a conversa no foco principal. Qual o motivo principal para você vencer um debate? Acredito que se você ficar debatendo com idiota, só vai perder o seu tempo. Será mesmo que a pessoa tem algo para te ensinar? Será mesmo que ela quer aprender alguma coisa? Talvez ela esteja em outra página e tenha uma realidade totalmente distorcida da sua. Provavelmente ela esteja em outro contexto e você nunca vai convencê-lo, mesmo estando certo.